Fala aí, pessoal do oitavo, como é que estão vocês, gente? Espero que vocês estejam muito bem. E então, pessoal, chegamos aí no nosso último ciclo do ano, hein? Terceiro ciclo do quarto bimestre, e nós estamos aí, então, praticamente finalizando os nossos conteúdos deste ano de história. Galera, hoje o assunto, nós vamos falar sobre o neocolonialismo, ou imperialismo. Então, nós vamos hoje estudar um assunto muito importante até para o entendimento da história que vocês terão no ano que vem, no nono ano, tá bom, gente? Então, quero compartilhar com vocês um pouquinho aí, com esses slides que vão nos ajudar em nossa aula de hoje, tá bom? Então, lembro sempre a vocês, nas nossas orientações aí para cada semana, além de assistir a videoaula, eu peço a vocês que também, nessa semana 1 do ciclo 3, façam a leitura das páginas 176 a 185 do capítulo 12, último capítulo aí do seu livro, hein? E faça as atividades nessas páginas aí, 4 páginas, 179, 183, 186 e 187. Qualquer dúvida, gente, fórum, pode participar no fórum lá. Não esqueça de participar no fórum, porque tem a sua resposta, que vai valer o seu ponto de participação, e mais também, se tiver qualquer dúvida, eu estarei ali à disposição, tá bom? Sala virtual também, quarta-feira, conto com sua presença, a gente pode conversar e explicar melhor algumas coisas para vocês nesta quarta-feira também, tá bom, gente? Muito bem, então vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto tão importante. Mas em que contexto se desenvolveu isso? Algo que nós já estudamos aqui na nossa matéria deste ano, que é a Revolução Industrial. Durante a segunda fase da Revolução Industrial, houve um avanço ainda maior na produção de energia, em especial também na exploração de matéria-prima, nos transportes, na comunicação, além de avanços enormes científicos, como nós estudamos no capítulo anterior, através do que foi chamado de Revolução Científica. Essas inovações vão trazer novas oportunidades de negócio. E, com isso, há um estímulo ainda maior ao capitalismo, que foi uma marca principal da primeira fase da Revolução Industrial. Porém, na segunda fase, esse estímulo será maior ainda. Há um estímulo tremendo, gente, à concorrência. Porém, o que vai acontecer? A concorrência desenfreada, ela precisava ter alguns critérios agora para limitar esta concorrência, porque senão essas nações iriam se matar. E é justamente nesse contexto que nós vemos que surge esse movimento neocolonialista, que é o seguinte, né? Olha essa citação aí do Gilberto Cotrim, do livro dele. Como vender a produção cada vez maior e realizar novos investimentos assim gerados, se a concorrência entre as grandes potências capitalistas fazia com que seus governos adotassem barreiras protecionistas para seus mercados internos, a fim de dificultar a invasão de produtos vindos dos países concorrentes? Como fazer isso? A resposta encontrada para o dilema foi justamente a repartição da Ásia, África, Oceania, para atender os interesses econômicos e políticos dessas potências industrializadas da época. E isso é que é chamado de imperialismo ou neocolonialismo, né? Então é o que, gente? Para uma definição simples, aqui está embaixo para vocês, é a política de expansão e o domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre a outra. Digo mais para vocês, uma nação industrializada sobre a menos industrializada, ou sobre também várias regiões geográficas. Tá legal, gente? Então, essa é uma definição boa aí para esse tema aí, neocolonialismo e imperialismo, tá bom? Olha só como é interessante que a gente já estudou, acho que vocês vão pegar bem essa parte aqui, né? Quais que eram os principais desejos dos países que praticaram o neocolonialismo? Vocês vão ver aí os nossos famosos M&Ms, né? Que eu falei que eram importantíssimos como condições necessárias para o desenvolvimento da Revolução Industrial, ou seja, do capitalismo naquele momento, seria esse. Aqui nós temos 3 M's, né? Além do primeiro M, que era o money, né? Que é o acúmulo de capitais, nós temos 3 agora aqui. Quais seriam esses 3? Primeiro, matéria-prima. O segundo, mão de obra barata. E o terceiro, mercado consumidor para os seus produtos. Tá vendo, gente? Então, eu poderia dizer o quê? O que os países neocolonialistas queriam? Eles queriam acesso a áreas fornecedoras de matéria-prima, bem como também de mão de obra barata e mercado consumidor para os seus produtos. Era isso que eles desejavam.
É aí, gente, que uma corrida desenfreada começa. Essa é chamada de corrida imperialista ou neocolonialista, que vai levar as principais potências industriais capitalistas a disputar as áreas coloniais, como nós já falamos na Ásia, na África e também na Oceania. Por isso, cada nação dessas daqui, gente, procurava garantir a conquista de áreas consideradas estratégicas para controlar geopoliticamente vastas regiões a serem colonizadas e também exploradas, tanto como matéria-prima, como mão de obra e também mercado consumidor para os seus produtos. Certo, gente? Olha só como tem uma ligação importante aqui com a nossa matéria que nós já estudamos. Veja só, o neocolonialismo a gente pode comparar com o colonialismo antigo, aquele que você estudava lá no 7º ano, feito especialmente por Portugal e por Espanha. Nesse quadro aqui faz essa divisão bem interessante. O período deles, séculos XVI e XVIII, o antigo sistema colonial, o neocolonialismo de 1870 a 1945. As áreas atingidas pelo antigo sistema colonial, América, no neocolonialismo, África e Ásia principalmente. O agente colonizador no antigo sistema colonial foi o Estado absolutista, enquanto no neocolonialismo foi a burguesia, os representantes do capitalismo industrial, né? A política econômica do antigo sistema colonial era o chamado mercantilismo. Do neocolonialismo é o liberalismo, que nós estudamos também no assunto aí nas semanas atrás. Bom, quais eram as potências que eles eram no antigo sistema colonial? Além de Espanha e Portugal, principalmente, nós temos França, Inglaterra e Holanda, mas especialmente Portugal e Espanha, ou inicialmente, né? O neocolonialismo, nós temos a Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão. E quais eram os objetivos do antigo sistema colonial? Exploração comercial, especialmente de especiarias, metais preciosos e também escravos. Quanto do neocolonialismo era exportação, investimento de capitais, busca de matérias-primas, escoamento de mão de obra e também mercado consumidor para os seus produtos, os nossos 3 M's. Tá vendo, gente? Então, a gente pode ver essa diferença entre eles. Mas a pergunta que a gente faz é a seguinte, poxa, mas como é que isso passou e as pessoas aceitaram, talvez, essa ideia assim de uma forma tão fácil? Não foi tão fácil assim. Mas como eles aceitaram a isso? Nós falamos isso já nas aulas passadas. Respondemos a vocês justamente com as ideologias que estavam sendo muito populares naquela época. Entre elas, a ideologia do darwinismo social, que era aquela que dizia que existem culturas ou grupos sociais mais evoluídos do que outros. E esses precisavam levar, então, conforme nós vemos aqui atrás de mim, a civilização para os povos bárbaros, como nós temos na bandeira ali atrás. Né? Então, era isso, gente. Foi uma das justificativas ideológicas. Note o que Jules Ferry, primeiro-ministro francês, disse na época. O imperialismo, ele é filho da industrialização. Ou seja, se nós queremos industrialização maior, então nós precisamos praticar o imperialismo ou neocolonialismo. Olha o que esse camarada disse, gente. Dá uma olhadinha. Veja essa citação dele aqui. As raças superiores têm um direito perante as raças inferiores. Há um direito porque há um dever para elas. As raças superiores têm um dever de civilizar as inferiores. Professor, os caras acreditavam nisso? Acreditavam. Nós já falamos sobre isso, gente. As pessoas acreditavam. Lembra que nós falamos também da própria eugenia, a necessidade de manter uma raça pura. Então, essa crença era muito comum ali no final do século XIX. Nós vemos aqui claramente uma justificativa para tentar levar a civilização, a colonização para esses grupos considerados menos evoluídos. Que coisa, né? Tem mais coisa ainda, veja bem. Olha o que Cecil John Rhodes diz. O mundo está todo parcelado e o que dele resta está sendo dividido, conquistado, colonizado, ao comentar esse período da história. Gente, pasmem ou não, mas veja essa citação aqui que é muito importante. A natureza distribuiu desigualmente no planeta os depósitos e a abundância de suas matérias-primas, enquanto localizou o gênero inventivo das raças brancas
E a ciência da utilização das riquezas naturais nesta extremidade continental, que é a Europa, concentrou os mais variados depósitos dessas matérias-primas nas Áfricas, Ásias tropicais, Oceanias equatoriais, para onde as necessidades de viver e de criar lançariam o clã dos países civilizados. Gente, que absurdo. Mas veja o que eles acreditavam. É que a natureza distribuiu de forma desigual. Enquanto o gênio da intelectualidade, a inteligência para utilizar esses recursos estava na Europa, a matéria-prima, a mão de obra, estava lá na África, na Ásia, nesses países que precisavam ser colonizados ou civilizados. Absurdo, né, gente? Mas era a crença do pessoal naquela época. Gente, veja só, essa é uma capa de um material didático na França do período aqui do século XIX, final do século XIX. E aqui nós temos uma das ideias mais importantes que vem de um geógrafo chamado Hatzel, né, o Friedrich Hatzel. Ele vai contribuir enormemente para a política colonialista europeia quando ele, influenciado por ideias que nós já vimos na Revolução Científica, do Darwin, da evolução, como do Auguste Comte, do positivismo, ele vai realizar um trabalho geográfico onde ele estudou as relações entre os indivíduos e o meio e enfatiza a influência do ambiente físico, da natureza, sobre o desenvolvimento dos grupos humanos. E aí ele diz o seguinte, considerado esse camarada aqui um dos fundadores da geopolítica, Hatzel, ele faz uma proposta teórica aí, que o desenvolvimento da chamada teoria, ele desenvolve a teoria do chamado espaço vital, que vai considerar a ação das nações industrializadas nas regiões não civilizadas do planeta como a única alternativa para a promoção do desenvolvimento delas. Na imagem você vê Marianne, símbolo francês, que é até exposto na Estátua da Liberdade, com ali as cores da bandeira, como no escudo, levando a palavra progresso, civilização e também comércio. Tá vendo, gente? Isto é a crença deles e como eles justificaram. Falaremos então agora do neocolonialismo na África. Veja comigo aqui. O neocolonialismo ele começa na África a partir então de 1874, quando Stanley, Henry Morton Stanley, ele vai partir de Zanzibar e vai cruzar toda a extensão territorial da África até o Oceano Atlântico. E isso, gente, era muito difícil ser feito. A África tem barreiras naturais complicadas a serem transpostas. Ao norte, nós temos aqui o grande deserto do Saara. No centro da África e entre o sul da África, a enorme floresta africana. Então, é muito difícil essa transposição. E ele consegue, pela primeira vez, transpor essa região. E ele relata o seguinte, existem milhões de africanos nus à espera dos tecidos ingleses. A galera, então, pensa, agora chegou a nossa vez. Isso incentiva os países europeus a iniciar a colonização africana. As informações de Stanley, particularmente, vão chamar a atenção desse cara aqui, ó, o Leopoldo II. O Leopoldo II, rei da Bélgica, ele vai realizar um congresso das sociedades geográficas e vai fundar a Associação Internacional Africana. Com qual objetivo? O objetivo dele? Estudar o continente africano. Será? Que era estudar o continente africano ou partilhar o continente entre as potências industrializadas? Você vai responder isso aí. Vocês são bem inteligentes e eu tenho certeza que vocês entendem que não foi só estudar o continente, né? Na verdade, eles queriam buscar certamente as riquezas lá dentro. Olha só, gente, as expedições começaram a ir cada vez mais no interior da África e começaram a aumentar ainda mais porque anunciaram a descoberta de ouro, diamante, certo? Cobre, borracha na região. Então, a galera vai a fundo aqui, certo? Para vocês terem ideia, gente, como realmente foi intensa essa neocolonização na África, até 1876, quando Leopoldo II criou a Associação Internacional Africana, apenas 10% do continente da África era controlado pelos europeus. E grande parte pelos portugueses. Vou dizer para vocês, em grande parte pelos portugueses. Certo? Mas, em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, somente Etiópia e Libéria eram territórios livres. Só 2. Todos os outros haviam sido ocupados ou neocolonizados, vamos dizer assim, pelas nações, por essas potências industriais.
Como eu disse para vocês, gente, a principal razão da Primeira Guerra Mundial está justamente nisso aqui. Disputas por territórios, né, tanto na África como na Ásia, ou disputa pelo controle econômico dessas regiões. Certo, galera? Tudo bem? Então é isso aí. Vamos em frente aí, falando um pouquinho desse neocolonialismo na África. Quero lembrar vocês algo importante. Para tentar assim, organizar a situação, porque a corrida foi tão grande, foi realizada a Conferência de Berlim, em 1884, para tentar, o objetivo era principal o quê? Uma partilha da África. E seria a partilha mais amigável do continente. Tá? Tentar partilhar de forma mais amigável o continente africano entre as potências industrializadas. Certo? Na verdade, a justificativa foi, vamos abrir a África para a civilização. Acredita, né? Não foi isso, né? E aí, gente, nós temos uma das principais consequências dessa Conferência de Berlim, que foi a divisão da África, politicamente, em territórios como se fossem linhas retas, como se pegasse uma régua, colocasse ali e riscasse. Como vocês veem aqui, gente, em diversas dessas linhas que separam alguns desses países, essas linhas retas. Isso é uma divisão política que não respeita de maneira nenhuma os acidentes geográficos que normalmente são as fontes de divisão entre um país e o outro, né, divisões territoriais, mas apenas o interesse de cada país industrializado. É isso aí. Gente, nessa conferência, Portugal ele vai manter a posse das suas colônias, a Alemanha conquistou a África Sudoeste, como a atual Namíbia, a Camarões, Togo, entre outras coisas. Né? A gente não vai falar sobre todas elas aqui, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, o maior beneficiado da Conferência de Berlim foi a Inglaterra. Certamente foi a Inglaterra. Bom, isso é muito importante vocês saberem. E para nós terminarmos hoje, quais foram os impactos dessa colonização europeia na África? Foram muitos, gente. Eu posso dizer para vocês, olha só, essa ilustração aí embaixo, para vocês verem como eles estão tentando dividir a África. E essa corrida desenfreada, com a chegada do europeu ali, vai desintegrar a maioria dessas sociedades africanas. O estilo de vida, modo de produção, organização política dos europeus vão impor a esses diversos grupos uma nova forma de vida. Né? E acaba desagregando muitas das sociedades africanas. E vão gerar até também e intensificar os conflitos entre as velhas rivalidades presentes dentro da própria África. E algumas delas permanecem até os dias atuais. E é muito triste isso que aconteceu dentro da África. Ao invés de levar a civilização, eles somente, né, fizeram com que o país cada vez mais ficasse atrasado. Certo? Mas não pensem que isso não aconteceu sem resistência. A resistência africana foi grande. Uma delas está aí, nós pensamos na Guerra dos Boeres, em 1899 e 1902. Na verdade, não foi tanto uma resistência africana. Os holandeses é que usaram os Boeres para poder ajudá-los nessa resistência contra os ingleses. Os holandeses, eles eram proprietários de vários territórios na região chamada Afrikander, que é a região onde hoje nós temos a África do Sul. A Conferência de Berlim deu o controle da região para a Inglaterra. E aí, os conflitos vão se agravar porque os Afrikanders, que eram holandeses, que permaneceram na região e criaram um tipo de linguagem até parecida com a dos indígenas, descobrem também ouro na região, juntamente com os ingleses. E aí os conflitos vão se intensificar ainda mais. Aí acontece o que nós chamamos de Guerra dos Boeres. A Inglaterra, muito mais equipada, acaba ganhando a guerra e aí vai impor sobre a região leis segregacionalistas em relação à maioria negra. É o que nós conhecemos por apartheid, que no Afrikaner significa separação, onde os negros eles não poderiam estar nos mesmos espaços físicos, não frequentar os mesmos espaços físicos dos brancos. Existiam espaços físicos só para brancos e outros só para negros. E também, quando utilizavam, por exemplo, de ônibus ou serviços de transporte, os dos brancos eles eram melhores do que os dos negros, né? Então, essa política apartheid é um assunto que vocês estudarão também no ano que vem. Tá bom, certo? Tá certo, galera? Então, acho que é isso aí. Esqueci também que existe aqui outros exemplos de resistência africana. Temos os Ashanti no confronto com os ingleses na Costa do Marfim. Os Zulus resistiram aos ingleses no sul da África. Os Hererós, né, que resistiram aos alemães da Namíbia, atual Namíbia e atual Botsuana, também Angola. E os Umbés,
que vai resistir aos portugueses na atual Angola. Certo, gente? Então, fica aí essa citação para vocês. Nossas referências bibliográficas. Galera, qualquer coisa, por favor, pode entrar em contato comigo, estou aqui para ajudar. Grande abraço a vocês e boa